Olá, nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a adição de números binários e como é que a gente monta o circuito lógico que faz essa operação. Vamos começar com um exemplo de soma na base decimal, que a gente já está acostumado, para relembrar como é que é o algoritmo de fazer a soma. Vamos imaginar então que a gente quer somar esses números. 190 mais 141. Você aprendeu que a primeira coisa a fazer é pegar os dois números mais à direita e somar. 0 mais 1, nesse caso aqui vai dar 1. E aí esse vai ser o resultado dessa primeira coluna, que é o número menos significativo lá do resultado. O próximo passo é fazer a mesma coisa para a segunda coluna. Você vai pegar o 9, vai somar com 4 para obter 13. Só que aqui aparece um problema. Lá no resultado, você vai colocar só o dígito menos significativo da soma que você acabou de fazer. Esse 1, você tem que jogar ele para a próxima coluna. É o que a gente vai chamar de carry. Eu vou marcar só com um umzinho aqui em cima. E aí, para finalizar, você pega tudo o que tem na terceira coluna e soma 1 mais 1, que já era dos números que a gente estava somando, mais o carry que veio do resultado do passo anterior. Isso aqui vai dar 3, e é esse número que vai lá para o resultado. A adição de números na base binária vai seguir exatamente o mesmo princípio. Vamos fazer então esse exemplo aqui de dois números na base 2. A gente quer somar esses dois números. Repare que esse símbolo aqui não é o símbolo do ou, é realmente fazer a soma. A gente então procede passo a passo. Na primeira coluna, eu tenho a soma 0 mais 1, isso aqui vai dar 1. Isso quer dizer que eu vou colocar o dígito 1 no resultado da soma e vou fazer um carry de 0 para a próxima etapa. Na segunda coluna, a gente vai somar 1 mais 0, que veio dos números originais, mais o carry que veio da etapa anterior. 1 mais 0 dá 1. A gente leva isso para o resultado e o carry para a próxima etapa é 0. Presta atenção agora no que vai acontecer nessa coluna. A gente vai somar 1 mais 1, que já estava lá nos números, mais o 0 que veio do carry anterior. Se a gente tivesse na base decimal, isso aqui daria o resultado 2. Só que a gente está no mundo dos números binários. Eu só tenho os símbolos 0 e 1 para representar esses números. Então, eu vou ter que representar esse 2 como sendo 1, 0. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior, quando deu aquele número 13. E aí, lá, a gente procedeu, pegando o dígito menos significativo e colocando no resultado, e pegando o dígito mais significativo e passando como carry para a próxima etapa. Dessa forma, então, no resultado, eu vou botar o 0 e vou levar o carry para a próxima etapa. O próximo passo, então, vai ser somar 1 mais 1, que já estavam lá no número que a gente começou, mais o 1 que veio de carry da etapa anterior. Isso aqui vai dar o resultado 1, 1. E aí a gente vai levar o dígito menos significativo para o nosso resultado e vai levar o 1 do mais significativo como carry para a etapa seguinte. A gente segue sucessivamente dessa maneira até terminar. Se você quiser checar esse resultado, eu acho interessante você converter tudo para a base decimal. O primeiro número é o 190 na base 10. O segundo número é o 141 na base 10. E a soma é aquela que a gente fez no exemplo anterior. Esse resultado aqui é o 331 na base 10. Pode checar. Para construir um circuito a partir dessa ideia, vamos primeiro começar projetando uma caixa preta que consegue fazer a soma em uma só coluna. Esse circuito a gente vai chamar de somador parcial. Ele vai ser uma caixa preta e ele tem duas entradas de 1 bit, um número que eu vou chamar de A e um número que eu vou chamar de B. E ele vai me dar dois resultados. Um primeiro que é a soma, que vai lá para o resultado final, e o segundo é o carry, que a gente passa para a próxima etapa da soma, a próxima coluna. A gente pode começar a especificar o projeto construindo a tabela verdade para essa função. A ideia é pegar cada linha da tabela verdade e dizer o que tem que acontecer, tanto com o resultado da soma, como com o carry que vai para a próxima etapa. A primeira linha, a gente está fazendo 0 mais 0. O resultado disso aqui é 0 e não tem carry para a próxima etapa. Então, a gente vai marcar aqui que o resultado da soma é 0 e o carry é 0. Na segunda linha, a gente está somando 0 com 1. O resultado disso aqui é 1 e não tem carry para a próxima etapa. Então, a gente vem na tabela e marca que a soma é 1 e o carry é 0. Na terceira linha, a gente está somando 1 mais 0. O resultado também é 1 e a gente indica isso na tabela. A última linha da tabela é somar 1 com 1. O resultado disso aqui é 1, 0. E aí o que a gente vai fazer é, o bit menos significativo é o resultado da soma e o dígito mais significativo é o que vai para o carry. Repara que a coluna do carry ficou com a tabela exatamente igual à da função lógica
E. Por isso que a gente vai escrever que o carry é igual a A e B. A coluna da soma, ela nunca apareceu aqui para a gente, mas ela é tão importante que eu vou dar um nome, eu vou chamar de ou exclusivo. Em alguns contextos vocês vão ver o nome shor, que é a contração em inglês, e a gente vai usar esse símbolozinho de mais dentro de uma bolinha. E aí a gente vai escrever que a soma é igual a A shor B. A gente pode escrever essa função em termos dos axiomas como sendo x e y barrado ou x barrado e y. Eu aconselho você a construir a tabela verdade do lado direito dessa função e mostrar que isso é verdadeiro. A porta lógica que vai representar essa função, ela vai ser desenhada assim. É igualzinho à porta OU, só que ela tem um tracinho a mais no começo. O OU exclusivo tem várias propriedades importantes. As duas principais são a comutatividade e a associatividade. Usando essas duas equações, a gente consegue então construir o circuito e mostrar o que tem dentro da caixa preta do somador parcial. Para implementar a soma de números com mais de um bit, a gente precisa fazer uma outra caixa preta que recebe o carry que veio do estágio anterior. Essa daqui não consegue fazer isso. O somador completo soma dois números considerando um carry de entrada. Vamos construir a tabela verdade dele. Ela vai ter duas partes. Essa parte de cima, onde o carry é 0, e uma parte de baixo, onde o carry é 1. Você vai pausar esse vídeo agora e vai se convencer de que a parte de cima da tabela é exatamente igual ao do somador parcial. Vamos olhar então as colunas que estão faltando. A primeira delas está falando para a gente que a gente está somando 0 mais 1, que é o carry que veio da etapa anterior. O resultado disso aqui é 1. E então a gente vai lá na tabela e completa com 1 no resultado da soma e 0 no carry que vai ser carregado para a etapa seguinte. A próxima linha da tabela a gente está somando 0 mais 1 mais o carry de entrada que veio da etapa anterior. O resultado disso aqui é 1, 0, e aí lá na tabela a gente vai colocar o bit menos significativo na soma e o dígito mais significativo colocar no carry do próximo estágio. Da mesma forma, a próxima linha está falando para a gente somar 1 mais 0 mais o carry de entrada. Isso aqui dá 1, 0. Na tabela a gente completa dessa forma. Por fim, a última linha está falando para a gente somar 1 com 1 mais 1 de carry de entrada. O resultado é 1, 1. E aí lá na tabela a gente completa 1, 1. A gente pode então traduzir essa tabela em duas funções. A primeira para o S, a gente vai poder escrever que A shor B shor, o carry de entrada, é o resultado que a gente está buscando na soma. O carry de saída, aquele que vai para o próximo estágio da soma, a gente vai poder escrever como sendo A e B, ou A e o carry de entrada, ou B e o carry de entrada. Eu quero que você pause esse vídeo agora e construa a verdade dessas funções para se convencer de que isso aqui é verdade. Para desenhar o circuito, eu vou colocar as três entradas aqui do lado esquerdo e vamos construir as funções passo a passo. Primeiro a gente faz o shor entre A e B, pega o resultado disso e faz o shor com o carry de entrada. Para fazer a parte do carry de saída, eu vou fazer os 3Es e depois eu vou somar cada um deles. A gente pode fechar tudo isso aqui dentro de uma caixa preta e representar dessa forma mais compacta. Para fazer a soma então de um número com vários bits, o que a gente vai fazer é usar uma caixa preta dessa para cada coluna da soma. A gente começa aqui com o primeiro, vai separar os bits A0 e B0, vai entrar na primeira caixa. Para o carry de entrada, como é o primeiro passo da soma, a gente vai trazer um carry de 0. O resultado da caixa, a gente vai colocar aqui na posição S0, e ele vai ter um carry de saída que vai ser carregado para o próximo estágio. Eu vou construindo esse circuito da direita para a esquerda à medida que a gente vai fazendo essa operação. A segunda coluna, a gente vai separar e vai somar os números A1, B1, que são essas partes aqui, vai trazer o carry do estágio anterior. A saída a gente vai colocar nessa posição da soma e vai pegar o carry de saída e carregar para o próximo estágio. O circuito fica assim. E aí a gente repete esse processo até terminar. É bastante comum a gente fechar uma caixa preta em torno dessa composição toda e representar ela dessa forma aqui um pouco mais compacta. Por fim, eu queria chamar a atenção para o seguinte. No nosso exemplo, a gente fez a soma de números de 4 bits, a posição 0 até a posição 3. Na saída, o número também vai ter 4 bits. Só que pode acontecer de o carry de saída ser igual a 1, e aí a gente precisaria de um quinto bit para representar esse número. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que aconteceu um overflow. A gente não consegue representar o número só naqueles 4 bits. Vão ter várias máquinas que vão tratar esse overflow como um erro, por isso que a gente precisa indicar ele. Na próxima aula,
eu vou mostrar como é que a gente faz a subtração de dois números. Até lá!